Vou fazer mais uma atualização aqui do projeto. Eu estou mostrando aqui, ó, o diagrama aparentemente está pronto, tá? Mas o que acontece? Eu vou mostrando o desenvolver do projeto aqui. Então, não quer dizer que isso aqui é final. Pode ser que eu mude alguma coisa depois, tá? Então, eu vou deixar esse diagrama aqui. Se alguém quiser ir montando para teste, montar no protoboard e ir testando, já fica aí disponível. Tá? Mas, como eu falei, pode ser que eu mude alguma coisa. Tem várias peças aí que eu comprei do AliExpress e vai chegar e vai demorar um pouco para chegar, então eu vou dar uma pausa aí no projeto. Estou meio sem tempo também. Tá? O código dá para usar aquela que eu postei anteriormente, mas vai ter uma mudança aqui. Ó. Deixa eu fazer de conta aqui que não tem nada. O que eu mudei? A parte de leitura de tensão e leitura de corrente. Então vamos fazer um esboço aqui, só para simular como vai ser a nova leitura. Vamos colocar aqui um terminal. Tá? Vai ser um esboço simplificado. Então vamos supor que aqui vem a entrada, né? Vou colocar mais VCC. E aqui vou colocar mais Vout. Tá? Mais Vout. E aqui vem o pino de controle do MOSFET. Isso aqui pode ser um transistor bipolar também, contanto que tenha um driver, né? Uma configuração Darlington aqui com um driver de um transistor de média corrente, tipo BD, tipo 31, e aqui um de alta corrente. E aqui, sem R, vai. Como eu tinha feito antes, eu acabei colocando o shunt no negativo. Funcionou melhor com o shunt no negativo. No positivo eu não estava conseguindo fazer as medidas porque a variação da tensão aqui estava alterando. Tá? Não sei se eu fiz alguma coisa errada ou não, mas no negativo deu certo. Beleza. Então aqui eu tenho um resistor shunt de 0.1. E como que tá a montagem ali da parte analógica? Eu tenho um amplificador operacional que está aqui em algum lugar aqui. Tem um operacional aqui que está conectado aqui nesse resistor. Vai ler a queda de tensão aqui e vai fazer todo aquele controle que eu expliquei. E eu estava usando o INA 226. Nem sei se eu tenho um aqui, deixa eu ver. Pensar que vai ser só como exemplo aqui. INA, acho que 226 não tem. Eu vou colocar o 219. Eu vou colocar o 219 aqui. O 219, ele não tem uma entrada para medir a tensão separada. Ele tem aqui a entrada Win mais e Win menos, que é onde vai passar. Vai ficar aqui ó, no resistor. Vai ficar aqui no resistor shunt. Assim. E ele mede a tensão pelo próprio Win-. Mas vamos considerar, faz de conta que isso daqui é o INA 226. E faz de conta que esse pino 5, que é o VS, faz de conta que esse pino aqui é o VBus. Tá? Como que eu estava fazendo a montagem lá? Eu vou tirar isso daqui. Como que eu estava fazendo a montagem lá? Eu pegava o pino de VBus e ligava aqui na saída. Certo? Ele estava medindo a tensão de saída. Primeiro problema que eu tenho com o INA. O 226, que é que eu estava usando lá, a tensão máxima que ele aceita aqui, ó, de entrada no V-shunt, é de 80 mV. Tá? 80 mV, eu preciso usar um resistor aqui bem menor, porque esse resistor de 100 mΩ, quando eu tiver uma corrente aqui máxima, por exemplo, de 5 amperes, eu vou ter meio volt, eu vou ter 500 mV. E ele não aceita mais do que 80. Então,
primeira coisa, ou eu colocava um divisor de tensão aqui, o que eu não achei muito legal, porque como as tensões aqui são baixas, para estabilizar tudo isso aí vai ser difícil. Ou eu diminuo esse resistor shunt para um resistorzinho de 0.15, 0.20 miliohms, 0.20 ohms, né? 20 miliohms, para ele fazer a leitura. Só que aí, por outro lado, eu ia ter um problema aqui com o amplificador operacional, porque ia ser uma tensão bem baixa, ia ser mais sujeito a ruído e alguma interferência aqui para medição pelo operacional. Esse é o primeiro problema, tá? E o segundo problema é o seguinte. Para contornar esse primeiro problema, o que eu poderia ter feito? Colocado aqui, colocado outro resistor shunt só para ele, tá? E aí aqui eu colocaria um resistor de 0.02, 20 miliohms. Tem que fazer o cálculo depois para ver. Mas ia ter que ser um resistor bem pequeno assim. E deixaria esse resistor aqui, que já está, né, de shunt para o amplificador operacional. Dá para fazer isso? Dá. Não é muito legal, né, ter dois resistores shunt e tal. Eu não achei que ia ficar uma solução muito profissional. Mas daria para fazer. Mas o problema maior é o seguinte. Vamos tirar ele aqui de volta. O problema maior é a medida de tensão. Porque eu estou ligando o V-Bus aqui na saída, certo? Ele mede a tensão no pino V-Bus, que a gente está considerando aqui que é esse pino 5, entre o V-Bus e o GND. Aqui. Tá? Ele mede a tensão entre o V-Bus e o GND. Ou o comum, né? O comum da alimentação dele. E onde seria esse comum da alimentação dele? Seria aqui, ó. Tá? Na entrada aqui do negativo da fonte. E aí ele está medindo a tensão nesse ponto e nesse ponto. E a queda de tensão que eu estou tendo aqui nesse resistor não ia estar sendo considerada. Então a tensão que está indo para a minha carga está nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então eu estava fazendo uma medição errada da tensão de saída. Não era a tensão real, eu estava medindo a tensão sem considerar essa queda aqui. Tá? Isso, se o resistor shunt estivesse aqui no positivo, não ia ter problema. Porque aí a linha do negativo ia ser a mesma tensão para tudo, mas aqui não. Eu vou ter a referência aqui e a saída da fonte aqui. Tá? Então, eu desisti do INA e voltei para o meu conhecido ADS 1115. Eu já tentei usar ele no outro projeto e não consegui. Agora aqui ele deu certo. Ó, eu vou colocar o ADS 1015 porque é o que tem aqui no Proteus. Mas na realidade é o ADS 1115, tá? O que ele tem aqui, ó? A em 0, a em 1, 2 e 3 ele tem 4 entradas de leitura analógica, podendo ser usado como par diferencial. Então eu consigo ler a tensão entre o 0 e o 1 e entre o 2 e o 3. Aí simplesmente o que dá para fazer? Eu viro aqui, utilizo um par diferencial para medir a tensão aqui no resistor shunt. Tá? O operacional vai continuar aqui. Então o operacional continua aqui do jeito que estava. E ele entra em paralelo aqui. A impedância de entrada do operacional e a impedância de entrada dele são bem altas, então não interfere um no outro, funciona bem. Tá? E aí aqui, com esse par diferencial, eu pego e leio a tensão aqui nessa saída positiva e aqui na saída negativa. Tem que pôr um divisor de tensão, tá?
Não dá para ligar direto, porque aqui eu vou ter de 0 a 30 mais ou menos. E aqui, dependendo do ganho que eu configurar ele, o máximo que ele vai ler é 6. Então é fácil, é só colocar aqui um divisor de tensão, assim. Tá? Não com esses valores, claro, tem que calcular aqui o que vai usar. Opa. Só que aí eu pego aqui e vou ler a tensão em cima desse resistor aqui e em cima aqui. Tá? Eu vou ter um divisor de tensão, então eu vou calcular aqui para 30 volts aqui no máximo, que ele tem aqui pelo menos que ele tem uns 5 aqui mais ou menos, tá? O ideal é calcular para uns 35, se a fonte for de 30, calcula com 35 para ter uma sobra. Tá? Então eu fiz dessa forma e tirei o INA 226 e coloquei o ADS lá no meu circuito. Então eu vou apagar aqui. Vamos voltar aqui no circuito definitivo. Definitivo provisório, né? Definitivo por enquanto. E vou dar mais uma passada nele aqui. O que eu estou fazendo? Eu vou ter um chaveador de 2 canais. Tá? Eu vou usar um transformador com 3 saídas. 10, 20 e 30. Então eu vou ter 2 relés para chavear um rolamento de 10, o de 20 ou de 30. Vai ser um conector, que esse chaveamento aqui vai ser direto pelo microcontrolador. Então isso aqui vai lá na plaquinha do microcontrolador. Eu não quis fazer aqui, mas daria para fazer um comparador e medir aqui a tensão de saída, acionando o comparador e tal, mas ia ser mais um monte de componente aqui. A única desvantagem disso aqui é que eu vou ter que utilizar mais 2 pinos do microcontrolador, mas aí é outra história. Tá? Aqui então eu fiz um esquemático aqui que é o seguinte: esse feedback aqui, que iria aqui no terra, tá errado, tá? No circuito anterior eu tinha colocado ele direto no terra, então ele vai direto aqui no ponto de saída. Pode ver que ele está apontando aqui para o A1, que é esse aqui. E esse feedback aqui também. Já vou mostrar por que tá no conector. Aqui eu coloquei 2 resistores, mas só vai ser usado um. Porque para quando for fazer a placa, eu poder usar um resistor SMD ou um resistor normal. Tá? Na minha montagem prática ali, eu coloquei um resistor acho que é de carbono, aquele resistorzinho lá que vocês viram na montagem. Ele é o pior que tem para fazer isso, tá? Porque a hora que ele esquenta, se a corrente for alta e ele começar a esquentar, ele altera a resistência. E aí a medição vai começar a ficar errada. O ideal é colocar um de cerâmica, tá? Um de cerâmica ou um shunt de metal, um arame ali, que tem a resistência conhecida, ou um SMD de precisão. Tá? Depois é ver qual que vai ser melhor aí. Aqui ó, eu tenho o divisor de tensão que eu falei, para ser ligado na entrada A0 e A1 do INA, do ADS, tá? E aqui as outras 2 entradas do ADS, que vai medir diretamente a queda de tensão em cima desse resistor shunt. Aí aqui eu fiz uma referência de tensão com o TL431, que é o que vai me dar 5 volts de referência aqui, ó, que vai alimentar os 2 DACs e vai alimentar o ADS também. Aqui eu fiz um circuitinho para acionar o modo de corrente constante com transistor. Então eu vou ter uma saída aqui na placa, eu posso ligar aqui direto um optoacoplador e jogar lá pro microcontrolador. Ou eu posso colocar um LED direto aqui, que o LED vai acender quando entrar em modo de corrente constante. Tá? Eu vou mostrar um layout da placa, mas eu não vou passar essa placa ainda, tá? Não está definida. Pode ser que eu mude. Só para ver como que está ficando. Por que eu fiz os conectores? Se olhar aqui, ó, eu tenho um conector aqui de 3 pinos, que eu coloquei como volts, e outro que eu coloquei como amps. Você pode ligar diretamente um potenciômetro aqui, para controlar a tensão, e um potenciômetro aqui para controlar a corrente. E aqui você pode colocar um LED, que vai acender no modo de corrente constante. E aqui eu tenho os pinos de medição que vão para o ADS. Por que eu fiz isso aqui? Dá para montar essa placa, se alguém quiser, do jeito que está, sem microcontrolador. Você pode fazer uma placa aqui analógica, ligar 2 potenciômetros aqui, ligar o LED aqui, se você quiser mostrar o modo de corrente constante, e pôr para usar.
Ou eu vou fazer depois uma plaquinha pequena com os dois DACs e com o ADS, que eu vou espetar ela aqui em cima. Opa, virei tudo. Tá? Que eu vou espetar ela aqui em cima. Eu simplesmente venho com a outra plaquinha e encaixo aqui nos conectores. E aí dessa outra plaquinha eu ligo lá no microcontrolador. Tá? E aqui... Cadê? Aqui, ó. Eu tenho o terminal. Aqui vai ser o borne de saída, o mais e o menos. E aqui o sense, que é o sensor de saída. Eu vou ligar esse mais em paralelo com esse mais, esse menos em paralelo com esse menos. Então eu vou tirar o fio daqui, vou levar lá no borne da caixa, na montagem que eu tiver, não importa o tamanho do fio. Aí eu vou pegar outros dois fiozinhos aqui e vou levar lá no borne também. Então a queda de tensão que eu tiver nesse fio aqui, quando a corrente for alta, ele vai compensar, porque ele vai estar lendo a tensão por esses dois aqui, e não por aqui. Aqui isso é só onde vai sair a tensão com a corrente alta. E aqui vai ser o feedback. Tá? Essa vai ser a montagem. Aqui eu tenho um resistor shunt, eu coloquei um resistor SMD. O outro resistor eu ainda não coloquei na placa, ele está aqui, ó. Mas é que eu estou terminando o desenho da placa também. Tá? Mas por enquanto vai ser essa ligação. E aqui está o conector que vai chavear os relés. Eu vou mandar uma tensão aqui de 12, chaveio o relé 1, chaveio o relé 2. Eu vou mandar um pulso negativo aqui para ligar 1 e o negativo para ligar o relé 2. Tá? Eu vou deixar o esquema aqui na tela, se alguém quiser copiar. Eu não vou passar tudo aqui ainda não, tá? Como eu falei, eu vou dar um tempo agora nesse projeto, porque tem peça para chegar. Eu estou meio corrido aqui, sem tempo. Enquanto eu não fizer todos os testes, e bastante teste, eu não vou produzir placa nenhuma, até ter certeza de que está tudo ok.